A partir da vigência do novo Código Florestal, é de no mínimo 30 metros e não mais de 15 a distância não edificável a partir de cursos d'água. E atenção, em caráter retroativo. Olá, bem-vindo, bem-vinda a este episódio do podcast Súmula 7. Sou Giovanni Fialho, mais conhecido como Tio G, e hoje nós falaremos tudo sobre o informativo número 694 do STJ, informativo de jurisprudência, e é só aqui no podcast Súmula 7 que você encontra análise de todos os informativos. Você já participa do meu canal no Telegram? Lá eu mando conteúdos e áudios exclusivos, link dos vídeos no YouTube e já temos cerca de 4.000 participantes. Então vai lá no Telegram Advogado Superior para participar agora. Para começar a análise do informativo número 694 do STJ, e é um informativo extremamente recheado. Só de recursos repetitivos julgados foram 4. Então presta atenção aí para começar o Recurso especial número 1.770.760 de Santa Catarina, juntamente com outros RESPs. Houve um julgamento conjunto, porque eles foram afetados como repetitivo. Mais fácil para o seu controle é o tema número 1010. Relator Títio Benedito Gonçalves, primeira sessão sobre direito ambiental. A questão é o seguinte: já existe uma área urbana, não é rural, uma área urbana consolidada. O que é uma área urbana consolidada? Tem previsões legais de acordo com critérios da Lei de Parcelamento do Solo, incluindo malha viária, densidade demográfica, entre outros. Ok, então existe essa área urbana, a Lei do Parcelamento do Solo, que é a lei número 6766 de 76, então 6766 de 76, previa que as construções deveriam de estar, no mínimo, 15 metros dos cursos d'água, ou seja, a partir do leito do curso d'água, somente 15 metros depois podia haver construção. Aí veio o Código Florestal, em 2012, Lei 12.651, e previu que essa distância mínima tinha que ser de pelo menos 30 metros. Aí veio a história, peraí, e se já tiver construções nessa área? Porque agora era de 30, mas antes era de 15, então entre 15 e 30 metros pode ter construção. O que vai acontecer? Aplica-se o Código Florestal 30 metros ou a Lei de Parcelamento do Solo 15 metros, tendo em vista que se trata de área urbana já consolidada. Conclusão do STJ. Aplica-se o Código Florestal mínimo de 30 metros de distância. E o mais sensível de tudo, essa conclusão ela é retroativa, ou seja, atinge todas as construções, mesmo que anteriores ao advento do Código Florestal. Ou seja, se você tem lá uma casa, tem uma área construída menos de 30 metros do leito do curso d'água, vai ter que adaptar, vai ter que retirar, vai ter que destruir, porque se aplica o Código Florestal e não a Lei de Ocupação do Solo, a Lei de Parcelamento do Solo. E a primeira sessão do STJ também entendeu que não é o caso de modulação dos efeitos, porque a modulação só atinge em caso de alteração da jurisprudência. E no caso não teve alteração da jurisprudência, teve sim uma mudança legislativa. Esse é o repetitivo no tema 1010. E o destaque, resumidamente a tese jurídica, ficou assim, olha: na vigência do novo Código Florestal, a extensão não edificável nas áreas de preservação permanente de qualquer curso d'água, seja ele perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado no artigo 4º, caput, inciso 1 e alíneas, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, a coletividade. Ficou esse textão aí da tese jurídica que já foi definida. O segundo julgado, também da primeira sessão, também repetitivo, foi o tema número 1050
no julgamento do recurso especial número 1.847.731, 1847731, Rio Grande do Sul, relator Titio Manuel Herard, que é um desembargador convocado do TRF da 5ª Região, mas que tem assento em todos os órgãos colegiados do STJ, exceto o plenário, mas que não é um órgão jurisdicional. O que aconteceu nesse julgamento de direito previdenciário? Olha, a tese é a seguinte, o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa total ou parcial após a citação válida não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados lá na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos. Não entendeu nada? Vamos destrinchar. Primeiro, causa previdenciária ajuizada contra o INSS, já ocorreu a citação. Então, se não tiver ocorrido a citação, é outro entendimento. Então, já ocorreu a citação. O INSS reconhece, após citado, reconhece administrativamente parte ou todo o benefício pleiteado. Administrativamente. E aí, os honorários sucumbenciais dessa ação judicial devem incluir ou não as parcelas que foram reconhecidas administrativamente. E o entendimento em repetitivo foi que sim, é sim para incluir essas parcelas reconhecidas administrativamente, devido ao conceito de proveito econômico constante no artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Proveito econômico equivale ao proveito jurídico materializado no valor total do benefício que foi concedido ao segurado por força de decisão judicial, conseguido somente por meio da atividade do advogado. O que isso significa, em outras palavras? Que o valor da condenação abarca a totalidade do valor buscado em juízo a ser auferido pela parte beneficiária em decorrência da ação judicial. E aí vem uma reflexão interessante nesse caso. Olha, caso fosse adotado o entendimento diverso, ou seja, não utilizando como base de cálculo os valores concedidos administrativamente, poderia ocorrer uma situação muito peculiar. O INSS reconhece o débito integral em via administrativa após a propositura da ação de conhecimento excitado, e aí, o que acontece? Ele ia ficar desincumbido do valor dos honorários, porque ele reconheceu administrativamente. Isso seria até um subterfúgio, uma forma de burlar a própria legislação no que tange aos honorários, por isso não tem que utilizar na base de cálculo sim. Novamente, o destaque ficou como o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa total ou parcial após a citação válida não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos. Aí tem um grande reconhecimento da importância do trabalho da advocacia. O terceiro julgado, também da primeira sessão, em direito tributário, também o repetitivo, tema número 1048, foi no recurso especial número 1.841.798 e tem a ver com o imposto ITC-DM, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. Digamos que o cidadão recebe um bem em doação e deveria, por óbvio, pagar o ITCMD, recolher esse tributo. Mas ele não declara o recebimento do bem ao fisco estadual, que é a competência dos estados. E aí vem a pergunta: quando se inicia o prazo decadencial para a constituição tributária? Nós sabemos pelo artigo 173 do CTN que o lançamento de ofício pode acontecer desde que no prazo de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador. Isso está no artigo 149 do Código Tributário. E no caso do ITCMD, o fato gerador pode ocorrer em duas situações, dependendo da natureza do bem doado. Se os bens forem imóveis, ocorre a informação, ou seja, considerado o fato gerador, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis, até porque é obrigatória nos termos do artigo 1245 do Código Civil. Por outro lado, em se tratando de bens móveis ou direitos, isso acontece, o fato gerador se dá
a partir da transmissão da titularidade, que é a famosa tradição, que está prevista no artigo 1267 do Código Civil. Então nós temos duas situações aí do TCMD, dependendo da natureza do objeto doado, do bem. E aí, para o caso de omissão na declaração do contribuinte, ele não falou nada que recebeu esse bem, quando é que vai se dar o fato gerador considerado para fins de início da contagem do prazo decadencial? STJ, então, em repetitivo, entendeu que caberá ao fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício dentro do prazo decadencial. Ou seja, cabe ao fisco diligenciar, até engasguei, diligenciar quanto a esses fatos tributáveis. Além do que, a contagem do prazo decadencial, como se sabe, tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. E olha só essa conclusão. Sendo irrelevante, não importa, irrelevante, a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador, ele tem sim que diligenciar. Por isso, a tese jurídica fixada no repetitivo tema número 1048 é a seguinte: o ITCMD referente à doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador. Nessa expressãozinha tem tudo, né? Observado o fato gerador. O quarto julgado deste informativo número 694, agora já é da segunda sessão de direito privado, mas também em repetitivo, olha só. É o tema número 948 em repetitivo, recurso especial número 1.438.263. Então, 1.438.263, Titio Raul Araújo, segunda sessão, a ação civil pública. A ação civil pública. A controvérsia é a seguinte: existe legitimidade daquele sujeito que não tenha sido filiado à associação autora, que entrou com uma ACP, para depois executar individualmente a sentença. Então, entrou a associação com uma ACP, teve uma sentença de procedência, transitou em julgado, o cidadão, a cidadã não era filiado à associação, e aí ele tem legitimidade ou não tem para entrar com execução? E aí veio a reflexão sobre esse tema de que a atuação das associações em processos coletivos pode se dar de duas maneiras. Por meio da ação coletiva ordinária, e nessa hipótese nós temos uma representação processual. Fulano está falando em nome de Beltrano, representação processual. Mas na ação civil pública, a associação age como substituta processual. Ela não fala em nome de fulano, ela é a própria. Mais ou menos isso. Então, o tribunal, o STJ, entendeu que todos os substituídos numa ACP que tem por objeto a tutela de um direito individual homogêneo possuem legitimidade para liquidação e execução da sentença. E esses substituídos, olha aqui, são todos aqueles interessados determináveis que se unem por uma mesma situação de fato, que é exatamente o tema fixado no repetitivo 948 com a seguinte tese: em ação civil pública proposta por associação na condição de substituta processual, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independente de serem filiados à associação promovente. Saímos dos diversos repetitivos constantes neste informativo e vamos então analisar um conflito de competência número 164.709, 164.709, Minas Gerais, segunda sessão, Titio Raul Araújo. Questão seguinte: a participação de trabalhadores, sejam eles ativos e aposentados, no conselho de administração de sociedade anônima ou na gestão de qualquer sociedade empresária, está prevista no artigo 7º, inciso 11 da Constituição. Mas essa participação não é um direito trabalhista típico, é sim um direito trabalhista excepcional, extraordinário, conferido aos trabalhadores.
e necessita de autorização, de regulação interna das próprias sociedades anônimas ou sociedades empresárias. Não é imposta. É um direito trabalhista extraordinário, certo? Sendo um direito trabalhista extraordinário, não se trata propriamente de discutir o direito trabalhista stricto sensu, ou seja, controvérsias da relação de trabalho ou de representação sindical, e sim de outras controvérsias relativas à relação do trabalho. Tanto que a causa de pedir das ações originárias gravita em torno de relação da natureza estatutária, se é civil ou empresarial. Por isso, a conclusão foi: compete à justiça comum julgar a participação de trabalhadores ativos e aposentados no conselho de administração de sociedades anônimas. A justiça comum e não a justiça trabalhista. Próximo julgado, recurso especial número 1927423, São Paulo, terceira turma, titio Marco Aurélio Bellizzi. Destaque para começarmos é o seguinte: é inadmissível a declaração de incapacidade absoluta às pessoas com enfermidade ou deficiência mental. Direto, simples assim e de forma categórica, inadmissível. Toda essa controvérsia, essa discussão, vem à luz dos artigos 3º e 4º do Código Civil, que é o chamado regime das incapacidades. Nós temos o Código Civil desde 2002, mas em 2015 foi aprovada a Lei número 13.146, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, e alterou o regime das incapacidades. Daí vem a seguinte dúvida: é possível declarar como absolutamente incapaz o adulto que, por causa permanente, encontra-se inapto para gerir a sua pessoa e administrar seus bens? Conclusão: não! Não pode mais ser declarada a incapacidade absoluta de adultos. Não pode, porque a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa incapacidade absoluta, nos termos da redação agora conferida ao artigo 3º do Código Civil, se restringe a um caráter etário, somente menores de 16 anos. O critério anterior foi eliminado. As hipóteses de declaração de incapacidade absoluta por deficiência mental ou intelectual, anteriormente previstas, não existem mais. Por isso, a conclusão é inadmissível a declaração de incapacidade absoluta às pessoas com enfermidade ou deficiência mental. Próximo julgado da terceira turma, também recurso especial número 1.692.938 de São Paulo, titio Vilas Boas, Cueva. Olha só, isso aqui, você que milita aí na área de direito da saúde, planos de saúde, preste atenção, isso aqui é para você, olha, completamente interessante. Nós temos vários tipos de medicamentos. O mais comum de todos, que eu, você, todo mundo já usou em algum momento, é o chamado medicamento para tratamento domiciliar, ou seja, não requerem aplicação assistida. É a maioria por quê? Porque a gente compra em farmácia, em drogaria e usamos em casa. Antibiótico de 8 em 8 horas, você mesmo que vai lá, toma e pronto. Ou seja, você está se administrando, mesmo que de forma orientada, é o chamado medicamento para tratamento domiciliar. A questão é: esses medicamentos, quando houver prescrição médica, eles devem ser fornecidos pelos planos de saúde? Deve o plano de saúde reembolsar você por conta desses medicamentos? Entendimento? Não! Por que não? Porque os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos em farmácias não estão cobertos pelos planos. Claro que as operadoras podem, se for uma estratégia de produto, de mercado, de marca, oferecer esse reembolso. Mas aí é um oferecimento voluntário de acordo com a sua análise de mercado. Mas elas não são obrigadas a fornecer remédios, medicamentos para uso doméstico. A não ser as seguintes hipóteses, porque aí por lei elas já são determinadas a fornecer: internação hospitalar, o que inclui o home care,
aquela internação em casa. Então aí ela tem que fornecer tudo. Os medicamentos chamados de antineoplásicos orais, que são os tratamentos de neoplasias, comumente aí conhecidas como câncer, e também alguns que sejam correlatos a esses antineoplásicos. E a terceira hipótese são os medicamentos previstos nessa condição no rol da ANS. Então, o destaque desse julgamento é que é lícita a exclusão na saúde suplementar do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados, a medicação assistida home care e os incluídos no rol da ANS. O próximo julgado da terceira turma, RESP número 1.927.496 São Paulo, Titio Moura. Moura é Moura Ribeiro. Olha que interessante, simples e definitiva a tese fixada. A nulidade de negócio jurídico simulado pode ser reconhecida em embargo de terceiros. Súmula 795, súmula 195 do STJ, diz que em embargos de terceiro não se anula ato jurídico por fraude contra credores. Opa, para tudo, o STJ mandou parar tudo. Por quê? Porque ele olhou mais um pouco e disse: esse enunciado da súmula 195 está errado. Porque ele é anterior ao Código Civil de 2002. Ele estava regulando uma situação do Código de 16. Pelo Código de 2002, a simulação é causa de nulidade e não de anulabilidade. É de nulidade do negócio jurídico. Por isso ela se constitui regra de ordem pública e que pode ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz. Isso está no Código Civil, artigo 168, parágrafo único. Por isso, se até de ofício pode, não é necessário ajuizar uma ação específica para declarar a nulidade do negócio jurídico simulado. E ela pode ser alegada e reconhecida em embargo de terceiro. Tese, então, repetindo, a nulidade de negócio jurídico simulado pode ser reconhecida no julgamento de embargos de terceiros. O próximo julgado, relator Titio Ricardo Vilas Boas Cueva, terceira turma, RESP número 1.869.720, analisa a penhora de conta bancária de cônjuge do devedor. Questão é a seguinte, vamos lá entender. Nós sabemos que o regime de casamento da comunhão parcial de bens estabelece, em regra, a comunicabilidade dos bens posteriores ao casamento e durante sua constância. Uma dívida adquirida na constância do casamento e em benefício da unidade familiar é possível, em regra, que ambos os cônjuges sejam acionados a fim de adimplir a obrigação com o patrimônio amealhado na constância da união. Mas para isso, nós temos um requisito. O cônjuge tem que ter integrado o processo de conhecimento. No caso, o que aconteceu? O cônjuge não integrou o processo de conhecimento. Na hora do cumprimento de sentença, rolou uma penhora direto na conta bancária do cônjuge, que é só do cônjuge, não é nenhuma conta conjunta. E aí o STJ falou: opa, não. Aí não. É inadmissível a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo. Então, se o cônjuge não participou lá do processo de conhecimento, como é que você vai querer penhorar a conta bancária exclusiva dele agora? Então, inadmissível pelo simples fato de ser o cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime de comunhão parcial de bens. Só por isso vai lá executar? De forma alguma. Anote aí, não pode não. Mais um julgado de direito privado, desta vez na quarta turma de tio Tonho Antônio Carlos Ferreira, recurso especial número 1.512.001. A omissão de socorro à vítima de acidente de trânsito, ela configura por si só dano moral presumido? A omissão de socorro, sabemos, ela é socialmente grave, tanto que constitui crime, está lá no artigo 135 do Código Penal, ou uma conduta criminosa, nos artigos 304 e 305 do Código de Trânsito. Mas no âmbito cível, sabemos da separação de esferas, no âmbito cível não configura dano moral presumido, também conhecido como in re ipsa, pois é possível que a omissão de socorro cause ou não
ofensa à integridade física e psicológica da vítima, e isso deve ser apurado em cada caso concreto. Existem algumas peculiaridades que devem ser aferidas no caso para configurar ou não o dano moral. Por exemplo, alguém se feriu gravemente? Houve pronto socorro por terceiros? A pessoa ferida estava consciente após o acidente? Em decorrência do atraso do socorro, houve alguma sequela? Qual é a extensão dessa sequela? A vítima possuía condição física e emocional de conseguir sozinha ajuda? E alguns outros fatores, mas esses 5 foram fixados pelo STJ para serem verificados em cada caso concreto, e por isso a tese firmada é que a omissão de socorro à vítima de acidente de trânsito por si só não configura hipótese de dano moral presumido. Próximo julgado de direito empresarial, título de crédito, foi da 4ª turma, Titio Luiz Felipe Salomão, RESP número 1.518.203, de São Paulo, e tem a ver com duplicata. Nós temos na lei de duplicatas todos os requisitos previstos em seu artigo 2º, parágrafo 1º. E aí vem a questão. No caso, o que se discorreu? E a tese defendida é assim, olha, não tem como executar essa duplicata aí não, por 2 motivos. Primeiro, consta na duplicata descrição da mercadoria objeto da compra e venda, que foi faturada como da negociação. Então, o fato de ter a descrição da mercadoria objeto da compra e venda, isso afastaria os requisitos da duplicata, a sua executividade? Outra pergunta. Não foram observados os requisitos físicos da cártula expressos nem resolução do Banco Central, a resolução número 102 de 68, que diz que os limites do documento, da duplicata, com altura mínima de 148 milímetros e máxima de 152, e a largura, que deve ter entre 203 e 210 milímetros. Aí ele diz, olha, não tinha essas dimensões, portanto, é inexecutável essa duplicata. E aí o STJ teve que analisar os seguintes fatores. Primeiro, os negócios jurídicos eles devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração, artigo 113 do Código Civil. E aí o relator até colocou, ninguém vai sair por aí usando uma régua para medir o tamanho do papel no qual consta a duplicata, para saber se está legal ou não. Primeiro ponto. Segundo, a duplicata passou por alguns anos pela desmaterialização, acompanhando o desenvolvimento da tecnologia. Tanto que, além da duplicata cartular, que é aquela tradicional em papel, há também a duplicata digital, que ela foi assinada por certificado digital, e as chamadas duplicatas eletrônicas. Então, são 3 tipos, a cartular e papel, a digital, que tem a assinatura digital, o certificado digital, e tem as duplicatas eletrônicas. Tecnicamente, essas duplicatas eletrônicas são chamadas de forma escritural. E o jeito mais simples de conhecê-las são os famosos boletos bancários, que em caso de não pagamento eles já ficam automaticamente constituindo a cartularidade. Essa tecnologia transformou as duplicatas em registros eletromagnéticos transmitidos por computador pelo comerciante ao banco. E aí o banco, por sua vez, faz a cobrança mediante expedição de simples aviso ao devedor, chamado de boletos. E aí nós temos que analisar os requisitos essenciais da duplicata. E esses requisitos devem sim estar presentes, senão tira o valor de título de crédito, conforme artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Duplicatas, que estabelece os seguintes requisitos. Primeiro, a denominação duplicata. Segundo, a data da sua emissão. Terceiro, o número de ordem. E vem mais, olha, o número da fatura, a data do vencimento ou declaração de ser à vista, nome e domicílio do vendedor e do comprador, importância a pagar, tanto em algarismos quanto por extenso, a praça de pagamento, cláusula a ordem, se for o caso, aceite cambial e assinatura do emitente. Então tem esses requisitos todos e eventuais imprecisões de medidas formais da cártula material é uma mera e irrelevante irregularidade. Olha, o STJ não consignou só que é uma mera irregularidade, ele colocou mera e irrelevante irregularidade. E a pecha de inexistência não tem
respaldo nem na legalidade, nem nos usos e costumes. Da mesma forma, o STJ entendeu que não parece razoável que a cártula, ao apresentar a descrição da mercadoria objeto de compra e venda, desnaturaria o título como duplicata. Então, anote aí a tese jurídica fixada, foi a cártula, contendo todos os requisitos essenciais do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Duplicatas, tem validade e eficácia como duplicata, mesmo que não siga rigorosamente as medidas do modelo estabelecidos na Resolução do Banco Central, número 102 de 68, e tenha também a descrição da mercadoria objeto de compra e venda, além da fatura da mercadoria objeto da negociação. O próximo julgado da 4ª turma, também titio Luiz Felipe Salomão, recurso especial número 1.518.203 de São Paulo, trata também de duplicata, mas outra abordagem, claro. Nós sabemos que a duplicata mercantil pode ser endossada, como quase todos os títulos de crédito. Imaginemos então uma duplicata mercantil com endosso, o aceite também feito por um terceiro de boa-fé. Aí vem a questão. A endossatária, lembrando a terminologia, é a quem o título é endossado, aquele que agora seria o novo credor. A endossatária tem que demonstrar a consumação do negócio jurídico de compra e venda de mercadoria, porque nós sabemos que a duplicata ela precisa ter uma compra e venda, tanto é que existe até o crime de duplicata simulada no artigo 172 do Código Penal. Por isso, a duplicata é um título causal. É necessária e imprescindível a prestação de serviço ou a entrega de mercadoria. Mas, uma vez que a endossatária recebeu a duplicata e teve o aceite pelo devedor de boa-fé, não. A endossatária não tem que demonstrar consumação de negócio jurídico nenhum, por conta da autonomia do título de crédito. É causal a relação, sim, mas não deixa de ser abstrata. Ou seja, anote aí, uma vez circulando o título, não perde a abstração. Ao endossatário não podem ser opostas as exceções pessoais. Resumo da ópera: havendo o aceite da duplicata, o sacado, que é o comprador da mercadoria, vincula-se ao título como devedor principal. Então, se a mercadoria não foi entregue ou foi quitada à relação originária, isso só pode ser oposto em relação ao sacador, que é o vendedor, mas não a endossatários de boa-fé que porventura executem o título. E a tese jurídica fixada, para ficar fácil aí na sua compreensão, é a seguinte: o endosso de duplicata mercantil com aceite a terceiro de boa-fé dispensa a necessidade de demonstração pela endossatária da consumação do negócio de compra e venda de mercadorias subjacentes. Saímos então das matérias de direito privado e vamos entrar na galera que gosta do crime. Julgados da 5ª e da 6ª turma sobre direito penal. E para começarmos, 6ª turma, titia Laurita Vaz, habeas corpus número 657.382, sobre a suspensão do dever de apresentação mental do preso que esteja em regime aberto durante o período da pandemia da Covid-19. O que aconteceu no caso é que o juiz da Vara de Execuções Penais concedeu a progressão do paciente ao regime aberto e, em audiência admonitória, impôs algumas condições, entre elas o comparecimento pessoal e obrigatório mensal perante o juízo. Veio a pandemia, todo mundo sabe que mudou muito a vida, o CNJ recomendou a suspensão temporária do dever de apresentação em juízo das pessoas em regime aberto. Aí, o magistrado singular suspendeu, então, o dever de apresentação mensal em juízo. A defesa pediu que fosse reconhecido o período de suspensão como pena efetivamente cumprida. E foi atendida. Mas, ao julgar o recurso de agravo em execução, o tribunal local reformou a decisão e falou não. E aí vem o ponto. O período de suspensão da apresentação devido à pandemia deve ser contabilizado como pena efetivamente cumprida ou não? Conclusão do STJ: sim, deve ser contabilizado sim.
Então, tá aí uma vitória para as teses criminais. A suspensão do dever de apresentação mensal em juízo foi determinada pelo CNJ, também houve resolução do Estado, no caso Santa Catarina, por conta da pandemia. Ou seja, isso configura uma circunstância alheia à vontade do paciente, do apenado. Então não é razoável prolongar a pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado para esse retardamento. E, além disso, no caso, ficou constado que todas as outras condições impostas pelo regime aberto foram cumpridas, tanto que ele ficou até sujeito a sanções relativas a seu eventual descumprimento. Daí, então, vem a tese firmada. Anote, o período de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo em razão da pandemia de Covid-19, pode ser reconhecido como pena efetivamente cumprida. O último julgado do nosso informativo número 694 é da sexta turma. Titio Sebastião Reis Júnior, Titio Tião, julgou como relator o recurso em habeas corpus RHC 141737 do Paraná. E aqui tem a ver com limites de busca e apreensão determinada por juiz competente. Bom, no caso, o que aconteceu? A investigação foi declarada em virtude da suposta adulteração de prontuários médicos. Ou seja, uma eventual medida de busca e apreensão de documentos focava, claro, em prontuários de pacientes submetidos a tratamentos lá naquela clínica, naquele hospital, no consultório, enfim. Não há aqui, no entender do STJ, qualquer nulidade. Primeiro porque, mesmo os prontuários tendo dados sigilosos dos pacientes, eles foram obtidos por meio de expressa, válida, competente autorização judicial prévia. A prova, então, é lícita. E o fato de a ordem judicial ou no mandado não discriminar os prontuários médicos, isso não gera nulidade nenhuma. Até porque os prontuários médicos estão inseridos na categoria de documentos em geral. Não há qualquer exigência de que a autorização cautelar de busca e apreensão seja especificamente detalhada quanto ao tipo do objeto a ser apreendido, mesmo que este objeto tenha natureza sigilosa. Por quê? Tem até um julgado que foi referido do Supremo, do Titio Dias Toffoli, que diz assim: dada a impossibilidade de indicação ex ante de todos os bens passíveis de apreensão no local da busca, mister conferir-se certa discricionariedade no momento da diligência à autoridade policial. E o artigo 243 do Código de Processo Penal fala dos requisitos do mandado de busca e apreensão, dentre os quais não se encontra o detalhamento do que pode ou não ser arrecadado. Por fim, foi analisado também o sigilo dos prontuários médicos, e entendeu o STJ que ele é relativo aos pacientes e não aos médicos. Mas presta atenção, numa primeira leitura pareceu super estranho a mim, não sei a você esse texto, mas o que o STJ entendeu é que, caso houvesse violação de direito à intimidade, isso pode ser aferido nos autos, isso pode ser questionado nos autos pelo titular do sigilo, que é quem? O paciente. Ele pode ir lá e falar dos dados dele que constam no prontuário. Portanto, a tese fixada foi: inexiste exigência legal de que o mandado de busca e apreensão detalhe o tipo de documento a ser apreendido, ainda que de natureza sigilosa. Você então acompanhou comigo a análise desse informativo 694, esteja você aqui pelo podcast comigo ou aqui no videocast no YouTube acompanhando um pouco dos bastidores. Já se inscreveu nas nossas redes sociais? Siga aí no YouTube, no Instagram, Advogado Superior, também no Telegram, Advogado Superior, e todas as nossas plataformas de podcasts. Todos os links que são pertinentes, inclusive do informativo do STJ, estão aqui na descrição. Nos vemos no próximo episódio dos informativos do STJ. Obrigado pela sua companhia. Tchau!